Oi, meu povo! E aí, preparados para mais uma aula? Vamos lá, né? Então, dando continuidade à última aula, lembra que eu disse que agora que o bicho ia pegar, não sei o que, não sei o que? Ainda não, porque ainda nós temos um assunto bem facinho para vocês, tá? Mas o bicho vai pegar, viu? Só quero avisar vocês. Resenhas à parte, o nosso assunto de estudo é um assunto muito simples, muito fácil, que são as orações coordenadas. Lembram? A gente falou um pouquinho, apresentei a vocês a diferença, em nossa última aula eu apresentei essa diferença, lembram? De oração coordenada para oração subordinada. Quando a gente estudou frase, oração, período, então, o que seria uma oração coordenada? São orações independentes, certo? Só que fazem parte de um mesmo período composto por coordenação. Ou seja, são orações que eu posso utilizá-las separadamente, que elas não vão perder o seu sentido, tá? Então, só o conceito para que vocês possam entender. As orações coordenadas são orações independentes, que eu acabei de falar. Ou seja, não há relação sintática entre elas, ou seja, eu posso separá-las e de boa, você vai entender normalmente, tranquilamente, não vai fazer diferença nenhuma. Elas são classificadas em orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. Bora lá, bora lembrar. Puxa aí na memória de vocês o que é uma oração coordenada sindética e assindética, porque vocês já viram isso também, que eu tô ligada, tá? Não lembram não, né? Imaginei. Professora, eu não lembro o que eu comi ontem à noite? Eu sei, é isso que vocês me falam. Tu quer que eu lembre que o assunto que a gente viu semana passada, muito menos ano passado? Oh, creio em Deus, professora. É isso que vocês me falam, mas não pode não, viu? Enfim, o que são as orações coordenadas assindéticas? São orações independentes, só que elas não são ligadas por uma conjunção coordenativa, tá? Porque o que acontece? Tanto nas orações coordenadas como nas orações subordinadas, nós temos a presença das conjunções, ok? Só que algumas orações coordenadas não precisam dessas conjunções. E aí nós chamamos essas orações coordenadas de assindéticas. Elas não apresentam conjunções. Sim, professora, e elas são ligadas através do quê? Da vírgula. Olha o conceito e exemplos, tá? As orações coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são ligadas através de nenhum conectivo. Elas são ligadas por vírgulas, como eu tinha falado anteriormente. Exemplos. Chegamos na praia, uma oração, ó. Nadamos, jogamos, comemos. Então, são orações independentes. Se você reestruturar aí, a gente forma orações e situações diferentes. Ó, chegamos na praia, uma oração. Nadamos na praia, outra oração. Comemos na praia, outra oração. Jogamos na praia, outra oração. Perceberam? Então, são orações independentes e são ligadas através de uma vírgula e não conjunção. Outro exemplo. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Então, ele pegou a chave, ele abriu a porta, ele suspirou fundo. Orações independentes. Não tem vontade de comer, estudar e sair. Então, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de sair, ela não tem vontade de estudar. Beleza? Então, as orações coordenadas assindéticas são orações que não são ligadas por conjunções, são ligadas por vírgulas, tá? São orações independentes também. Já as orações coordenadas sindéticas, sindéticas, são orações ligadas por conjunções, tá? E aí, o tipo de conjunção que você vai utilizar vai determinar o tipo de oração, tá? Nós temos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas, tá? Mas olha o conceito para que vocês possam entender melhor. As orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto, sempre vai ser período composto, viu, gente? Óbvio, né? Mais de uma oração. Ligadas por meio de uma conjunção coordenativa, ok? Então, as orações coordenadas sindéticas são ligadas por conjunções coordenativas, tá? Nesse caso, as orações dependendo dos conectivos, foi o que eu falei anteriormente, que o tipo de oração vai depender do conectivo, podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos ver as conjunções e os exemplos? Então, com orações coordenadas sindéticas aditivas. Professora, na hora de classificar, eu preciso colocar tudo isso aí, ó, numa atividade ali que a gente tá fazendo? Não.
relaxe, não vai precisar não. Eu sei que é muita coisa. Coisa é quando a gente chegar nas subordinadas, viu? Aí vocês vão ver. Enfim, as orações coordenadas, sindéticas, aditivas são orações que adicionam informações, beleza? Então, quais são os conectivos que fazem parte desse processo? Nós temos e, nem. O nem, professora, nem você comeu, nem você dormiu, por exemplo. Então, eu adicionei informações, tá? Não só uma coisa como outra, mas também, do mesmo jeito, não só uma coisa, mas também outra coisa, mais ainda, como, assim. Então, são conjunções ou locuções, né? O mais também, mais ainda, que dão uma ideia de adição, tá? Exemplo, chegamos à praia e nadamos. Não faz, nem deixa ninguém fazer. Olha aí eu adicionando informação. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Adicionei informação. Beleza? Entenderam aí? Ótimo. Próximo é a oração coordenada sindética adversativa. Gente, o que acontece nas orações coordenadas sindéticas adversativas? A função das orações coordenadas sindéticas adversativas é quebrar a expectativa, tá? Porque se você fala assim, ó, eu estudei muito, qual é a expectativa? Você passar no vestibular, passar na prova, passar de ano. Só que você vai e fala, estudei muito, porém perdi na prova, porém tirei uma nota baixa na prova. Não houve uma quebra da expectativa? Então, a função das orações adversativas, a função é essa, é quebrar uma expectativa, tá? Quais são os conectivos que exercem essa função, que fazem essa função, né? O I vai dar uma ideia de oposição. Estudei muito e fui reprovada. Foi uma quebra da expectativa. Então, nesse contexto, o I exerce essa função de oração coordenada adversativa, beleza? Então, você precisa analisar o contexto. Lembrando, gente, que gramática não é mais aquele estudo de uma coisa seca, não. Ah, aquele contexto acabou, aquele conceito acabou. Lembra que eu sempre falo sobre isso? Hoje, a gramática é estudada por contexto. O contexto é quem vai determinar ali a função, tá? Então, a função do I, a gente conhece o I, né, de uma forma bem limitada como uma conjunção aditiva. Mas, a depender do contexto, pode também ser uma conjunção adversativa. Olha o exemplo que eu dei. Ela estudou muito e foi reprovada. Houve uma quebra da expectativa, então é adversativo, tá bom? Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, senão. Alguns exemplos, para que vocês possam visualizar isso aí na cabecinha de vocês. Eles queriam sair, porém estava chovendo. Seu mal feito, no entanto, deixou todos desanimados. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Então, a ideia da quebra da expectativa. As orações coordenadas, sindéticas, alternativas dão uma ideia de quê? De alternância. Vão alternar nas informações, né? Então, quais são os conectivos? E lembrando que sempre se repetem, viu, gente? Na maioria das vezes, quer dizer. Ou, ora, quer, seja. Então, são conectivos, são conjunções alternativas, beleza? Que introduzem uma oração coordenada sindética alternativa. Exemplos. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. Fale agora ou cale-se para sempre. Lembra que eu disse que na maioria das vezes elas se repetem? Então, olha aí o ou não se repetindo, mas está subentendido, entendeu? Vou falar com ele, quer você queira, quer não. Então, orações coordenadas sindéticas alternativas. As orações coordenadas sindéticas conclusivas, dão uma ideia de quê? De conclusão. E quando é que você utiliza isso? Bem, professora, eu não sei. Realmente eu não sei. Produção de texto. Mas eu vou falar de redação. Nas produções de texto, gente, as conjunções conclusivas, que são as conjunções que introduzem as orações coordenadas conclusivas, são, obviamente, utilizadas em seu parágrafo de conclusão, tá? Lembrando que texto é isso, é uma costura. Você precisa de elementos que liguem uma coisa a outra. E as conjunções conclusivas servem para isso, tá? Ligar o parágrafo de conclusão ao seu texto. E quais são essas conjunções que coordenam, né? Quais são esses conectivos que coordenam essas orações? Logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então, consequentemente. Então, são alguns conectivos que fazem esse processo, realizam esse processo de
introduzir as orações coordenadas. Exemplos, são adolescentes, logo irão namorar. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que chamem-me novamente. Tirou o bolo do forno agora mesmo, então não pode comer já. Beleza? Dúvida? Não, porque é um assunto muito fácil. Eu não admito que tenha dúvida não, sinceramente. Resenha, gente, resenha. Pra gente finalizar, o nosso último tipo de oração coordenada, que é a oração coordenada sintética explicativa, tá? As explicativas, óbvio, explicam algo, tá? E são introduzidas pelos seguintes conectivos: isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, que, pois. Exemplos: descemos do carro porque o trânsito estava parado. Ele não atende o telefone, ou seja, ela não atende o telefone, ou seja, ela não quer falar com, ela não quer saber de nós. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Beleza? Alguma dúvida aí? Eu sei que não, porque é um assunto muito fácil. Sei que vocês tiraram de letras aí, de letra, na verdade. Então, mas é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês realmente tenham compreendido. Se não, voltem a aula, trocentas mil vezes que vocês precisarem. E se ainda assim tiver alguma dúvida, anota aí que no nosso próximo encontro a gente tira essas dúvidas, tá? Um cheirão no coração de vocês.